Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal O Livro do Criador. Louvado seja o nosso Pai Eterno, o Altíssimo, Todo-Poderoso, pela minha vida, por estar aqui e por sua vida, por você que está neste momento acompanhando esta mensagem. Que você siga neste caminho, buscando conhecimento a respeito das coisas do Pai, em nome do nosso Mestre e Salvador. Assim seja. Já se foram séculos e séculos desde que um livro das Escrituras foi escrito. Com o passar do tempo, os manuscritos originais foram se perdendo e, de certo, nem existem mais. O que ocorreu também com o passar do tempo foi a multiplicação dos escritos, cópias de cópias de cópias. Mas era uma ação necessária, pois o uso intenso e frequente dos escritos originais e das primeiras cópias causavam um desgaste natural, que, relembremos, eram feitos no papiro e no pergaminho, materiais que já mostramos aqui sua fragilidade. Assim, com o passar dos anos, restaram apenas cópias de cópias. A crítica textual da Bíblia, ou manuscritologia bíblica, também chamada de baixa crítica, é a ciência que cataloga, compara e estuda os manuscritos antigos das Escrituras, tanto o Novo quanto o Velho Testamento, para a determinação do texto mais exato e também mais antigo possível, apresentando ao final uma edição crítica, aperfeiçoada e um aparato crítico com um conjunto de variantes principais ou exaustivo. Na disciplina de crítica textual está incluído o estudo do material de escrita, a forma de escrita, fontes documentais, história da transmissão, autenticidade, preservação do texto e diferentes versões do texto. Tudo isso é feito com base em pressupostos, teorias e metodologias determinadas pelos estudiosos. Em crítica textual, o termo crítico não tem originalmente a conotação negativa ou pejorativa, como popularmente se entende, mas tem o sentido de separar e avaliar os diferentes manuscritos segundo alguns critérios. Segundo Wilson Paroski, doutor em teologia e professor, o termo crítica é usado porque sua prática requer uma análise equilibrada e decisões inteligentes diante das questões textuais. Por causa da carga negativa que crítica ou crítico carregam popularmente, alguns têm preferido falar de manuscritologia bíblica ao invés de crítica textual da Bíblia. Deve ser observado que a crítica textual não é restrita aos textos bíblicos, mas se aplica a toda a literatura antiga, religiosa, filosófica, histórica, para a determinação do texto mais acurado possível. A dificuldade que a crítica textual enfrenta é que nenhum dos originais autógrafos chegou até os dias de hoje. O que temos são apenas cópias de cópias dos originais. Mas o grande problema mesmo é que essas cópias sobre cópias produziram uma quantidade absurda de leituras variantes ou erros. Alguns calculam em cerca de 300 mil variantes. Outros elevam a cerca de 500 mil só no Novo Testamento. Portanto, o trabalho da manuscritologia é catalogar, classificar, comparar e corrigir o texto bíblico, com base nos inúmeros manuscritos que chegaram até nós.
e também se estes textos, desde que foram escritos há milhares de anos, são confiáveis no sentido de sua transmissão e preservação com o decorrer dos séculos, sem sofrer alterações, utilizando-se de evidências documentais históricas e dos manuscritos e relatos de escritores antigos. Diante desse quadro, podemos dizer que a resposta para os textos bíblicos foram alterados com o passar dos séculos? é sim e não, dependendo do que se quer dizer com alterados. Quando falamos em alterações, podemos nos referir desde alterações de letras, termos, grafias de palavras, nomes de cidades e de pessoas, até alterações de conteúdo e sentido de todo um conjunto de ensinamentos e histórias. Então, a primeira coisa para se responder se houve alterações no texto bíblico é definir se a pergunta diz respeito a alterações menores de letras, palavras e termos, acidentais ou intencionais, ou alterações maiores de conteúdo, ensino e histórias. Houve alterações menores de escrita? Sim, os manuscritos comprovam que houve pequenas alterações dos textos bíblicos. Temos milhares de cópias dos textos bíblicos de diferentes lugares, épocas e grupos religiosos judaicos e cristãos. E quando a crítica textual compara todas essas cópias entre si e com as Bíblias oficialmente usadas pelas sinagogas e igrejas, verificando as diferenças entre elas, o resultado dessa comparação são milhares de alterações por omissão ou acréscimo de letras, palavras, expressões, até linhas inteiras faltando. Isso é um fato inevitável da antiguidade que ocorre com todos os escritos bíblicos, filosóficos e históricos. Os escribas ou copistas tinham que fazer o trabalho de cópia de forma manual. Às vezes, um escriba ditava um texto para um grupo de escribas copiarem. Dessa forma, um escriba poderia ouvir, entender e escrever errado uma palavra. Mesmo nos casos em que o copista via e copiava o texto, ele poderia transcrever errado esquecendo uma letra ou palavra. Às vezes acontecia do escriba pular uma linha completa porque outra linha começava com a mesma palavra, ou mesmo por desatenção. Há casos em que apenas a ordem das palavras está invertida. Para evitar ou diminuir a possibilidade desses erros, os escribas judeus desenvolveram com o tempo toda uma metodologia de contar as letras e palavras de um livro, para verificar no final do trabalho se a cópia tinha a mesma quantidade do texto-fonte. Eles chegavam a marcar a letra central exata de um livro, mas mesmo assim isso não impedia sempre que houvesse erros. Por isso, muitas vezes o próprio escriba, após a sua própria cópia, faziam anotações nas margens ou entre as linhas corrigindo o texto. Acontecia de outro escriba fazer essas anotações de correção nos manuscritos de outros escribas com base em uma cópia que julgava mais confiável. Havia também prováveis alterações intencionais. Um escriba poderia alterar uma palavra ou expressão por julgar que aquelas palavras não estavam corretas por erro de um copista anterior, ou por não fazer sentido para ele naquele local. Então, um escriba poderia alterar o texto para aquele que julgava fazer mais sentido ou estar mais correto. Como já foi afirmado, alguns especialistas estimam entre cerca de 300 mil variantes até cerca de 500 mil só no Novo Testamento. O número bruto é alarmante, são mais que o dobro de palavras existente em todo o Novo Testamento. Contudo, depois de examinadas de perto, constata-se que a grande maioria são mudanças acidentais de letras ou palavras. O fato é que essas alterações menores são atestadas nos documentos ou manuscritos,
e é, na maioria dos casos, consequência da própria forma de se publicar livros na antiguidade antes da invenção da imprensa no século XVI. Se bem que, mesmo com a imprensa, havia e há até hoje erros nas impressões dos livros, mas esses erros são bem menores. Como há milhares de cópias de diferentes lugares, épocas e grupos, a crítica textual consegue facilmente restaurar até mesmo omissões de linhas, como é no caso, por exemplo, do Salmo capítulo 145, versículo 13, que faltava uma linha e que havia muitas alterações de palavras. No final do trabalho da crítica textual, poucos textos apresentam sérias dúvidas de termos além do razoável. E essas alterações menores não alteram, normalmente, o sentido do texto, e o trabalho de crítica, com base em evidências internas, consegue corrigir qualquer alteração na interpretação do sentido e pensamento do autor. Houve alterações maiores de conteúdo e ensinamentos? Não, os manuscritos comprovam que não houve grandes alterações dos textos bíblicos. As milhares de cópias dos textos de diferentes lugares, épocas e grupos judaicos e cristãos, após um minucioso trabalho de crítica textual, não deixam dúvida de que o conteúdo de ensinos ou doutrinas não foram alterados com o decorrer dos séculos. Embora as alterações menores possam mudar um sentido de um texto, contudo, os ensinamentos contidos ali não dependem exclusivamente de um texto, mas de um conjunto de textos sobre aquele tema. Desta forma, mesmo que um texto contenha uma variante textual que altere em algum grau o sentido, isso não altera os ensinamentos que não dependem exclusivamente daquele texto. Mesmo em casos de alterações maiores, como é o caso do Comma Johanneum, cláusula joanina, que está presente na maioria dos manuscritos recentes, mas ausente de um pequeno número de manuscritos mais antigos, e que é um texto que, se mantido, ensina sobre a doutrina cristã da Trindade. Mesmo excluindo esse texto, não anula essa doutrina, pois esse ensino não depende exclusivamente desse texto, mas de inúmeros outros textos sobre os quais não há dúvida. Outros casos, como o final do Evangelho de Marcos, que possui 4 finais nos manuscritos, também não altera nenhum conteúdo de ensino cristão. O mesmo acontece com a história da mulher adúltera do Evangelho de João, capítulo 8, versículo do 1 ao 11, que, embora muito conhecida e citada, se mantida ou excluída, não representa alteração de conteúdo e ensino. Considerando que os 3 exemplos, a cláusula joanina, o final de Marcos e a história da mulher adúltera, são as maiores variantes encontrados nos milhares de manuscritos antigos, que representam ainda alguma dúvida significativa sobre o texto original, os estudiosos mais renomados concluem, com base no que as evidências demonstram, que em termos de conteúdo de ensinamentos ou doutrinas, o texto das Escrituras não foi adulterado no decorrer dos séculos. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de textos encontrados em cavernas de Qumran, no Mar Morto, no fim da década de 1940 e durante a década de 1950. Com base em referências cruzadas com outros documentos históricos, os manuscritos são atribuídos aos essênios, que viveram em Qumran no século II antes do Messias. Porções de toda a Bíblia hebraica foram encontradas, exceto do livro de Ester e do livro de Neemias. Os manuscritos incluem também livros apócrifos e livros de regras dos próprios essênios. Hoje em dia, estão guardados no Santuário do Livro do Museu de Israel, em Jerusalém.
O professor Júlio Tréboli Barreira, membro da equipe internacional de editores dos Rolos do Mar Morto, declarou: o rolo de Isaías de Qumran fornece prova irrefutável que a transmissão do texto das Escrituras durante um período de mais de 1000 anos pelas mãos de copistas judeus foi extremamente fiel e cuidadosa.